E se eu te dissesse que a maioria de nós não sabe qual é o verdadeiro oposto da palavra frágil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar completamente o jeito de enxergar o mundo: a antifragilidade, do Nassim Nicholas Taleb. E tudo começa com um quebra-cabeça. Um bem simples que, na verdade, revela um ponto cego enorme na nossa linguagem e, por consequência, no nosso jeito de pensar. Pensa aí um segundinho. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando alguém pergunta o oposto de frágil? Se a resposta foi algo como robusto ou forte, tá tudo certo. É o que quase todo mundo pensa. É super intuitivo, mas não é bem por aí. Como a gente vai ver, essas palavras não capturam o verdadeiro oposto. O ponto central do Taleb é justamente esse. É como se faltasse uma peça no nosso quebra-cabeça linguístico. Existe um buraco no nosso vocabulário para um conceito que, no fundo, a gente até entende e usa por intuição, mas que a gente simplesmente não consegue dar um nome. Então, para preencher essa lacuna, o Taleb nos apresenta um novo mapa da realidade. Ele chama isso de a tríade. E, para ilustrar, ele usa três figuras bem poderosas da mitologia. Bom, primeiro temos o frágil. Imagina a cena da espada de Damocles. Ela está lá, pendurada por um único fio de cabelo. Qualquer coisinha, qualquer ventinho fora de hora e já era. O frágil odeia o caos. Ele precisa de calmaria e previsibilidade, porque um único evento inesperado pode significar o fim de tudo. Depois vem o robusto. A fênix é o símbolo perfeito para isso. Ela aguenta o tranco, pode até pegar fogo e virar cinzas, mas ela sempre renasce, igualzinho ao que era antes. Ou seja, ela sobrevive aos choques, mas ela não aprende, não melhora com eles. Ela só volta ao estado original. E aí, finalmente, a gente chega na palavra que estava faltando, o antifrágil. Para entender, pense na Hidra da mitologia. Ela não tem medo de ser atacada, pelo contrário, ela se alimenta disso. Você corta uma cabeça e no lugar nascem duas, ainda mais fortes. O antifrágil não só sobrevive ao caos, ele prospera com ele. E é aqui que a coisa toda fica fascinante. Porque depois que a gente aprende essa palavra, de repente, esse padrão começa a aparecer em todos os lugares. Sério, do amor romântico ao mercado de restaurantes. Quer um exemplo? Pensa naquele amor de novela super apaixonado que quanto mais obstáculo aparece, mais forte ele fica. Ou então livros e ideias. Muitas vezes, quanto mais tentam censurar ou criticar duramente uma obra, mais famosa ela fica. E olha só que interessante a indústria de restaurantes. Cada restaurante individualmente é super frágil, pode quebrar a qualquer momento. Mas é justamente por causa dessas falhas constantes que a indústria como um todo se torna cada vez mais forte, inovadora e adaptável. O Balzac já tinha sacado isso lá atrás. Ele dizia que as atrizes mais espertas chegavam a pagar para jornalistas escreverem críticas negativas sobre elas. Elas sabiam que a polêmica, o falem mal, mas falem de mim, as tornaria mais famosas. Isso mostra como a própria informação pode ser antifrágil. Tentar abafar uma ideia muitas vezes só joga mais lenha na fogueira. Mas claro, nem tudo são flores. Existe um lado bem sombrio nisso tudo. O sistema pode ser manipulado de um jeito que algumas pessoas fiquem antifrágeis, exatamente às custas da fragilidade de outras. E isso nos leva a um conceito ético que é o coração do argumento do Taleb, o tal do skin in the game, que a gente pode traduzir como ter a pele em jogo. É um princípio bem simples, na verdade. Quem toma as decisões tem que arcar com as consequências delas, sejam boas ou ruins. Quando isso não acontece, segundo Taleb, a gente tem a receita perfeita para o desastre. Pensa só nessa inversão de valores. O heroísmo tradicional era sobre assumir riscos para proteger os outros, certo? O Taleb diz que hoje a gente tem uma leva de heróis ao contrário. São figuras que embolsam todos os lucros quando as coisas dão certo, mas, quando dão errado, transferem as perdas catastróficas para todo o resto da sociedade. Ou seja, eles se tornam antifrágeis ao deixar todo mundo mais frágil. E é exatamente assim que a fragilidade fica escondida, bem debaixo do nosso nariz. Os especialistas mostram modelos bonitinhos, com riscos pequenos e controlados, como essa curva da esquerda. Só que a realidade, na maior parte do tempo, se parece mais com a da direita. A chance de um evento único, imprevisível e catastrófico acontecer. Eles escondem o risco da explosão e quem paga o pato é sempre outra pessoa. Tá, mas e aí, como é que a gente usa essa ideia para navegar num mundo tão cheio de incertezas? A boa notícia é que o Taleb não fica só no diagnóstico. Ele também dá algumas estratégias bem práticas para a gente conseguir viver de uma forma mais antifrágil. A principal delas é o que ele chama de estratégia barbell, ou estratégia do haltere.
Pensa num halter de academia mesmo, com um peso nas duas pontas e quase nada no meio. A ideia é justamente essa, evitar o meio-termo e combinar dois extremos. De um lado, segurança máxima, do outro, risco especulativo máximo. Na prática, o que isso significa? Significa fugir daquele meio-termo que parece seguro, mas não é. Nas finanças, por exemplo, em vez de investir tudo em algo de risco médio, você coloca, 90% do dinheiro em algo ultra seguro e os outros 10% em apostas de altíssimo risco. A perda máxima é limitada, mas o ganho potencial é gigantesco. Na carreira, é ter um emprego estável que paga as contas e usar o tempo livre para um projeto paralelo ousado. Até na saúde, combinar longas caminhadas com picos de corrida intensa de vez em quando. A lógica é sempre a mesma: se proteger do pior e se expor ao melhor. Mas olha só, talvez a estratégia mais poderosa de todas seja a mais simples. Taleb chama isso de via negativa, que é basicamente a sabedoria de se fortalecer tirando coisas e não adicionando. Muitas vezes, o caminho para a antifragilidade não é buscar mais coisas, e sim remover aquilo que nos deixa vulneráveis: dívidas, relacionamentos tóxicos, a dependência da opinião de especialistas. No fim das contas, antifragilidade é muito mais que uma palavra. É uma lente, é uma nova forma de olhar para a vida, para o trabalho, para o mundo e se fazer uma pergunta fundamental: onde é que existem riscos escondidos me deixando frágil? E como eu posso, em vez disso, me posicionar para me beneficiar da desordem que inevitavelmente vai acontecer? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.